acordo com a lei canônica, o controle de toda a propriedade da Igreja Católica Romana pertence ao Papa, seu supremo imperador. Tudo que eu vou dizer agora vai ser confirmado por uma citação. Tudo vai ser substanciado por uma encíclica papal ou por uma citação. Tomás de Aquino disse: a posse comum de todos os bens é uma lei natural. Ele escreveu, disse que a posse de todos os bens em comum e da liberdade universal são uma lei natural, porque a distinção entre bens e a escravidão não são coisas da natureza, mas invenções da razão humana para o benefício da vida humana. Então, a posse de bens não é contrária à lei natural, mas uma adição a ela inventada pela razão humana. Vamos continuar. Tomás escreveu, portanto, tudo que um povo tiver em excesso é devido pela lei natural ao propósito de socorrer os pobres. Vejamos então como isso se desdobra. Para o propósito de socorrer os pobres. Porque os bens são para uso comum pela lei natural. Então, não é pecado se os pobres tiram os bens dos seus vizinhos. Tomás escreveu, em casos de necessidade, todas as coisas se tornam propriedade comum. Então não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos. Então, se o meu vizinho tem uma necessidade, e quem determina a necessidade? Ele mesmo determina a necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de uma televisão, e eu não tenho televisão. E você tem dinheiro, e você pode comprar outra televisão se você quiser. Ele pode roubar a televisão sem ser um pecador, certo? De acordo com Tomás, sim. E se você tiver um carro e ele não tiver um? Ele pode pegar o seu carro sem cometer pecado, de acordo com Tomás de Aquino. Agora, é claro que ele escreveu isso há muito tempo. Talvez a mesma coisa não aconteça hoje em dia. Bem, veremos. Não apenas não é pecado tomar a propriedade do outro, não é sequer crime, de acordo com Tomás de Aquino. É legal que um homem socorra a sua necessidade por meio da propriedade de outro homem que a toma, aberta ou secretamente. Isso não é, tecnicamente falando, roubo ou furto. Não é roubo, tecnicamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade de outra pessoa no caso de extrema necessidade. Porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular em razão disso. E no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Artigo 7º. A doutrina católica romana da propriedade privada tem ecos no slogan comunista do século XIX. Pedimos a cada um que está de acordo com sua habilidade e devemos dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Isso também aparece na literatura do fascismo, do nazismo, da teologia da libertação, no intervencionismo e no socialismo. O destino universal dos bens. Esta é a expressão de João Paulo II em sua encíclica de 1987, intitulada A Preocupação Social. É necessário declarar uma vez mais o princípio característico da doutrina social cristã. Os bens deste mundo se destinam a todos. O direito à propriedade privada é válido e necessário, mas ele não anula o valor deste princípio. A propriedade privada, de fato, é uma espécie de hipoteca social. Isso significa que ela tem uma função intrinsecamente social que se baseia e que se justifica precisamente pelo princípio do destino universal dos bens. O Papa Paulo VI deixou esse ponto claro em sua encíclica de 1967 sobre o progresso dos povos. Todo homem tem o direito de encontrar neste mundo as coisas de que precisa. E isso é interessante. O recente Concílio Vaticano II nos lembrou disso. Deus pretendia que a terra e que tudo que ela contém fosse de uso para todo ser humano, para todos os povos. Assim, todos os homens deveriam seguir a justiça e se unir em caridade. Bens criados deveriam ser abundantes para todos, numa base racional. Todos os outros direitos, quer direitos à propriedade ou ao livre comércio, devem ser subordinados a este princípio. Na bula Alegria e Esperança, a Constituição do Vaticano II, que João Paulo II citou, explica isso em detalhes. Se alguém está em extrema necessidade, ele tem o direito de buscar o que ele precisa das riquezas dos outros.
Já que há tantas pessoas prostradas com fome no mundo, este sagrado concílio incentiva a todos, tanto indivíduos quanto governos, a se lembrarem do aforisma dos pais: alimentai o homem que morre de fome, porque se vós não o alimentais, vós o matais. Então, porque a propriedade particular é imoral, todos os homens, indivíduos e governos, têm a obrigação moral de redistribuir os bens que são possuídos de forma injusta pelos proprietários. Você já ouviu falar de reforma agrária, redistribuição de bens? Você já ouviu falar disso muitas vezes ultimamente? Sim, vai haver uma redistribuição. Todos os bens, isso inclui não apenas os bens disponíveis na natureza, mas os bens manufaturados também. João Paulo II declarou que todos os homens devem ter acesso a esses bens que Deus queria que fossem de uso comum, tanto os bens naturais quanto os bens manufaturados. Rerum novarum. Quem já ouviu falar de Rerum novarum? Esta encíclica papal, que foi proclamada e que está sendo muito citada hoje em dia, e o Papa diz que ela vai ser a base para a nova ordem mundial. Então, eu achei que era importante estudá-la. E o livro sobre a condição da classe trabalhadora diz o seguinte: uma das declarações mais influentes da Igreja Católica sobre questões econômicas é a encíclica Rerum Novarum de 1891. Nesta encíclica, a Igreja Católica se alia com o proletariado, que no marxismo é o grande e final inimigo da ordem capitalista. E Pio XI, na revista 40º ano de 1931, página 4, diz: a Rerum Novarum foi estabelecida como regras inerrantes para toda a humanidade para a solução adequada do problema difícil que é a solidariedade humana, o problema chamado questão social. Agora vejamos. A mais notável evidência deste ensinamento e ação social que a Igreja estabeleceu através dos séculos é, muito distintamente, a encíclica Rerum Novarum, que foi promulgada há 70 anos. As normas e recomendações contidas nela eram tão importantes que sua memória nunca mais cairá em esquecimento. João 23, no livro Mãe e Mestra, de 1961, página 78. Aqui é o Papa que está falando. O Papa Pio nos disse que a encíclica Rerum Novarum foi importante para acabar com o capitalismo laissez-faire do século XX, ao iniciar a era da interferência eficaz do governo. Vocês ouviram isso? Vejamos como termina. A Rerum Novarum era a voz da autoridade moral necessária para garantir o desenvolvimento da interferência eficaz de todos os governos no século XX. De quantos governos? De todos. Pio XI escreveu: não é surpreendente, portanto, que sob o ensinamento e a orientação da Igreja, muitos sacerdotes cultos e muitos leigos devotos possam se dedicar ao problema de elaborar a ciência social e econômica de acordo com as condições de nossa época. Sob a orientação e iluminação da encíclica de Leão, Rerum Novarum, de 1891, a ciência social cristã evoluiu. E ela continua a ser desenvolvida e enriquecida diariamente por trabalhadores incansáveis. Esses trabalhadores são homens escolhidos e que podem ser chamados de auxiliares da Igreja. Então, todos aqueles que trabalham em sociedades secretas, a Opus Dei, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de Colombo, todas essas pessoas trabalhando foram homens escolhidos para realizar isso. E essas não foram as únicas bênçãos que vieram da encíclica. A doutrina da Rerum Novarum começou pouco a pouco a penetrar, mesmo entre aqueles fora da unidade católica. Aqueles que não reconheciam a autoridade da Igreja. E esses princípios católicos da sociologia gradualmente se tornaram parte da herança intelectual de toda a raça humana. E assim, nós nos alegramos que as verdades católicas proclamadas tão vigorosamente pelo nosso ilustre predecessor, Leão XIII, são proclamadas e defendidas não meramente nos livros católicos e em suas revistas, mas também nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça. Sob o fascismo, os proprietários de terras vão conservar os títulos às suas propriedades, mas o uso de sua propriedade é, como Leão XIII escreveu,
comum. O fascismo é uma forma de socialismo que retém as formas e os instrumentos do capitalismo, mas não a sua substância. Isso é um resumo do que é o fascismo. Quando nós falamos da reforma das instituições, o Estado vem logo à mente. Não como se o bem universal fosse esperado dessa atividade. Então, o que é que o Estado vai fazer com tudo isso? A experiência com a liberdade econômica, escreveu Pio XI, deve terminar. E a vida econômica deve, de novo, ser sujeita ao planejamento e ao governo. Quem quer controlar a sua vida econômica? O governo. João Paulo II escreveu em sua Preocupação pela Condição Social, em 1987. É necessário declarar uma vez mais que o princípio característico da doutrina social cristã, os bens deste mundo pertencem a todos. A propriedade privada é apenas uma hipoteca social. E essas coisas serão controladas. Ele escreveu um eco fiel de tradições que têm séculos de idade na igreja, com respeito ao propósito universal dos bens. No mundo de hoje, escreveu o Papa, nós nos deparamos com um sério problema de distribuição desigual dos meios de subsistência que originalmente pertenciam a todos. Então veio a teologia da libertação. E Pio escreveu uma encíclica sobre o comunismo ateu e sobre a nossa época, quando uma miséria incomum acontecia. Assim, o segundo reinado do terror recebeu o apoio do Papa. O padre Camilo Torres, que levou um tiro em 1966, declarou: "O católico que não é revolucionário vive em pecado mortal." O Papa João Paulo II escreveu em 1968, a Igreja não hesitará em se defender sem temor. A Igreja não hesitará em defender destemidamente a causa justa e nobre dos direitos humanos. Ela apoiará as reformas corajosas que levam a uma melhor distribuição dos bens, incluindo os bens terrenos como educação, saúde, moradia e assim por diante. E agora nós chegamos aos direitos humanos. O que nós lemos a respeito da Revolução Francesa? Qual será o padrão do mundo? Os direitos humanos. Você tem um direito à propriedade. Você tem o direito a qualquer coisa da qual você precise. Nós nos convencemos de que a teologia da libertação não é apenas oportuna, mas útil e necessária. É isso que o Papa diz. Não sou eu. Estas são as suas palavras. João Paulo II escreveu isso numa carta aos bispos brasileiros. Ela deveria constituir um novo estágio da reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica. E então ele volta a falar da Rerum Novarum. Franklin Roosevelt, quando foi eleito, convidou o professor O'Brien para fazer parte da sua administração. Quem era O'Brien? O'Brien escreveu em 1931, os trabalhadores têm o direito que a indústria lhes ofereça os seus meios de sobrevivência. Porque de tempos em tempos eles trabalham até a exaustão da morte. E quando a indústria se recusa a fazer isso diretamente, então é a obrigação do governo exigir que ela o faça. Viram como a declaração começa? Então vamos falar desses direitos humanos. Primeiro, você tem direito a fundar sindicatos para as classes operárias. Você tem o direito à cultura. Número 3, você tem o direito a emigrar. Você tem o direito a imigrar. Você tem o direito à alimentação, vestimenta, a cuidados médicos, a um salário justo, à vida, a um ambiente seguro, à segurança pessoal dos trabalhadores, à vida familiar, à propriedade privada, do jeito que eles entendem, é claro, ao uso comum de todos os bens, ao trabalho, a uma pensão, seguro, a uma aposentadoria na velhice, o direito à associação, número 19, o direito à segurança, número 20, o direito à integridade física, aos serviços sociais necessários, o direito à greve, número 23, o direito a escolher a sua filosofia de vida, o direito de constituir família, o direito à educação, 26 ao emprego, 27 à boa reputação, número 28 ao respeito, número 29 à informação apropriada, Puxa, isso dá trabalho. Como é que se controla isso tudo? Como é que se controla isso? Se você vai controlar cada aspecto disso, você precisa controlar cada aspecto da vida de uma pessoa. No futuro, você não será capaz de sequer ir ao banheiro sem pedir a permissão do Vaticano. Eles vão controlar cada aspecto de sua vida. Eles vão controlar tudo. E o governo vai se tornar ultra forte. E onde é que o dinheiro para fazer tudo isso vai vir?
vai vir de você. Agora, quando o dinheiro sai de você, o que acontece com a sua riqueza? Ela diminui e diminui e diminui. Isso significa que a classe média vai desaparecer. Quantas classes havia na época em que o catolicismo dominava a Idade Média? 2. A classe feudal, os goim, e a classe alta, que controlava tudo. As pesquisas recentes não mais indagam onde você vive. Elas perguntam: quantos cômodos a sua casa tem? Quantas pessoas vivem lá? Quantos isso e quantos aquilo? E onde é que se fazia isso antes? No comunismo. E o que acontecia se sua casa era maior do que a sua necessidade? Quem tinha necessidade pegava a sua casa. Mas quem tinha que pagar por ela? Você, porque ela era sua. Está pior agora até do que no comunismo, não está? Eles vêm para o nosso país e agora você tem que se registrar em cada localidade individual e você não pode votar fora da sua zona eleitoral. Você tem o seu nome inscrito numa zona específica e então eles vêm até a minha casa e eles dizem que eles querem saber qual é a minha religião. E eu digo: eu sou cristão. E eles perguntam: de que denominação? E eu digo: não é da sua conta. Quantos cômodos você tem? E eu respondo: suficiente. E eles dizem: nós queremos saber exatamente quantos cômodos você tem. E eu digo: eu tenho o suficiente. Nós queremos saber exatamente. Isso não diz respeito a você, por que você precisa saber exatamente? Eu posso construir um novo cômodo na próxima semana, eu posso colocar uma parede bem aqui, eu posso transformar 1 em 2, certo? Então não é da sua conta. Mas você fica encrencado quando você responde assim. Você não deve fazer isso. Portanto, todo homem precisa ter aquilo que é necessário para que ele tenha uma vida verdadeiramente humana. Isso significa o suficiente para cuidar das suas necessidades básicas e nada mais. Agora, há uma outra palavra para redistribuição de riqueza, e eu já mencionei para vocês. Sabem qual é ela? Isso se chama roubo. É mesmo. A Bíblia diz: não furtarás. Isso significa que você não deve tirar de um e dar isso para outro. Isso é chamado de roubo. Isso é quebrar os mandamentos de Deus. Não estou correto? E nós vamos ver que esse sistema de direitos humanos, ele quebranta cada um dos mandamentos de Deus. Quando Deus distribuiu a terra a Israel, como fez a distribuição? Como uma herança eterna. A terra pertencia a eles. Acabe queria a vinha de Nabote. E Nabote disse para ele: eu não pecarei contra o meu Senhor, porque esta terra me foi dada como herança eterna e aos meus filhos. Deus dá a cada um o que lhe pertence. Mas eles pegam isso e o distribuem de acordo com sua necessidade. Mas você paga a conta.